Questão 1, Transpetro 2023, Banca Sesgra-Rio. Na figura abaixo, está representado o diagrama esquemático de um circuito empregando dois transformadores e uma fonte de tensão Vs, igual a 120 seno de ômega t, expressa em volts. Considerando-se os transformadores ideais, haverá uma corrente elétrica I2, interpretada como uma amplitude A2 seno de ômega t no resistor R2. Qual será, em amperes, a amplitude A2 da corrente elétrica I2? Bom, aqui é interessante salientar que ele não está perguntando a forma fasorial, mas sim a forma de sinal, né? A forma de sinal, a gente consegue interpretar ela da seguinte maneira. A gente tem uma amplitude e uma representação de um sinal, sendo como, por exemplo, o seno, que ele demonstrou ali. Geralmente, a gente utiliza a forma fasorial, em que a gente interpreta que associado a esse sinal existe um ângulo. E aí a gente interpreta como A fase o ângulo. Lembrando que esse A é um valor de pico. Então, também podemos escrever como A dividido por raiz de 2, que seria o nosso valor eficaz, e aí sim interpretamos usando o ângulo. São duas formas de interpretar os fasores. Existem na literatura esses dois formatos. Aí geralmente nós utilizamos o que é mais prático. Eu, por exemplo, sempre uso a forma com valor eficaz. Só que nessa questão ele não está utilizando esse tipo de valor fasorial, ele está utilizando o próprio sinal. Não impacta muito, já que ele quer a resposta na própria amplitude. Então a gente só vai ter que levar em consideração como está tudo em fase, né? Tudo está utilizando os mesmos fasores e tudo mais. Aqui no nosso circuito não vai haver defasagem, porque são transformadores todos ideais. Então a gente não vai precisar se preocupar com isso nessa questão. Uma outra coisa que eu acho interessante de citar é que geralmente as questões elas gostam de perguntar a corrente que passa nesse lado, aí a gente transformaria todo esse circuito para esse lado, ou desse lado aqui, e a gente transformaria todo o nosso circuito equivalente do lado lá mais alto. Só que não é o caso, ele quer bem no meio. Então, para a gente facilitar esse cálculo, ou a minha sugestão é transformar esse circuito e representar ele equivalente do lado desse transformador e pegar esse circuito e interpretar ele desse lado desse transformador. E com isso a gente consegue encontrar um circuito equivalente bem aqui no meio e já achar nossa resposta direta e 2. Então vamos lá? Aqui, a nossa relação de transformação nesse transformador é igual a 1 sobre 3. Eu vou chamar de A2. E a nossa relação de transformação aqui, que eu vou chamar aqui de A1, é igual a meio. Então, se eu quero escrever o circuito com esse formato aqui, ó, que é manter esse meu 60 ohms, mas reescrever, né, para ficar mais parecido, deixa eu deixar na posição que está ali. Só que eu quero reescrever esse 180 bem aqui, e eu quero, né, desse outro lado, achar o resultado equivalente e achar também a fonte equivalente, a gente vai conseguir encontrar essa corrente aqui e 2 em um circuito já mais simplificado. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente quer refletir algo no lado, né, da esquerda, né, lembrando que a gente tem a mania até de chamar de lado de alta tensão, mas aqui nesse caso aqui a gente pode até perceber que é um transformador que reduz, então na verdade seria o lado de baixa tensão, né, por isso que eu vou chamar aqui o lado esquerdo. A gente multiplica a nossa resistência do lado direito por o quadrado da nossa relação de transformação. Então, o resistor que eu tenho aqui, ele na verdade é 180 multiplicado por 1 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 180 vezes 1 sobre 9, que vai me dar 20 ohms. Ou seja, esse resistor aqui, ele na verdade é de 20 ohms. E aí a gente vai fazer algo similar, só que o processo inverso aqui. A gente quer jogar aqui do lado da esquerda para o lado da direita. Então, o nosso resistor
ele vai ser dividido pela nossa relação de transformação ao quadrado. Perfeito? Então eu vou ter, como nossa relação de transformação é 1/2, o inverso dela é 2. Então a resistência que tem aqui vai ser 20 multiplicado por 2 ao quadrado. De maneira mais simplificada, eu vou encontrar 80 ohms. E quem é a nossa fonte de tensão? Aqui no enunciado ele falou para a gente que é uma fonte de 120 de pico. Então eu vou escrever ela aqui como sendo 120 e vou multiplicar pela nossa relação de transformação. Na verdade, vou dividir. Então eu vou multiplicar por 2. Ah, mas por que que aqui eu multipliquei por relação de transformação, dividir pela relação de transformação ao quadrado e a tensão eu só multiplico? Porque essa regra de dividir ou de multiplicar pela relação de transformação ao quadrado, ela é aplicada para as nossas impedâncias, né, os nossos resistores, que é o caso aqui, que é puramente resistivo. Para as nossas fontes de tensões, a gente aplica só mesmo a relação de transformação. Então, no caso aqui, eu pego o VS e divido pela nossa relação de transformação. Como o inverso da nossa relação de transformação é 2, eu só multiplico por 2. Aí eu vou ter 240 volts. Então, por fim, para achar a corrente 2, eu só preciso pegar o 240 e dividir por 80, somado com 60, somado com 20. Eu vou encontrar então que I2 é 240 dividido por 160. Isso dá 1, né? Que 1 vezes 16 dá, obviamente, 16, né? Que aqui eu sobro 8, eu boto vírgula, desses 80 e aqui dá 5. Então eu tenho 1,5, letra A. Vimos como nós simplificamos nosso circuito, a gente jogou esse lado para esse lado do circuito, ficou assim, e esse lado para esse lado aqui, fazendo com que o nosso circuito ficasse bem no centro, simplificando nossa resolução e encontrando direto a corrente I2 e batendo com o nosso gabarito, letra A. Questão 2, Transpetro 2018, Banca SES Gran Rio. 3 transformadores monofásicos são conectados, conforme indicado no diagrama da figura abaixo. Os transformadores são idênticos e com relação de espiras iguais a N1 e N2. O valor da relação de tensão V12 V45 em função do número de espiras de N1 e N2 é. Bom, para a gente fazer essa questão, é importante a gente entender qual é o esquema de ligação que nós temos aqui. Se nós observarmos desse lado aqui, a gente percebe que os nossos transformadores, né, nesse lado aqui, eles estão com um ponto em comum. Vejamos, esse ponto de saída aqui estão todos conectados em um ponto só. Isso caracteriza uma ligação em estrela, enquanto desse lado, cada ponto está conectado na entrada do outro, fazendo com que configuramos desse lado aqui uma ligação em delta. Então, se eu fosse redesenhar esse circuito, eu teria o seguinte. Aqui em delta. Então, aqui eu posso interpretar o meu lado é V12. E, por exemplo, desse lado, a minha tensão V45. Então, dessa maneira, eu consigo já observar o que eu estou lidando aqui. Porque eu consigo interpretar que a minha tensão de linha que é aplicada aqui, ela é reduzida em forma de tensão de fase, e aí ela passa por esse ganho, né, dos transformadores N1 e N2, e aí sai desse lado. Então, antes de V1/2 simplesmente passar por a relação de transformação N1 e N2,
né? Aqui, né, que seria justamente multiplicar por N2 sobre N1, eu vou saber que eu tenho ainda essa queda aqui de raiz de 3. Então, eu vou justamente interpretar esses valores aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso já fazer de laranja. Eu sei que antes de aparecer ali, aqui eu tenho V12 dividido por raiz de 3. Aí o meu V12 sobre raiz de 3, quando passar pela relação de transformação que eu tenho aqui de N1, N2, que é a conexão que eu tenho entre esses dois enrolamentos, aí sim eu saio V45. Tudo bem? Então eu posso dizer que V12 sobre raiz de 3 sobre V45 é igual a N1 sobre N2. Então eu consigo interpretar aqui V12 sobre V45 é igual a raiz de 3 N1 N2, que é justamente a minha letra A. Tudo que eu precisava entender era só que a minha relação ela passa por essa mudança aqui, né, desse raiz de 3. Eu sou o V12 aqui, eu caio em movimentação de fase e aí sim eu passo por essa relação de transformação aqui, que é a que ele me deu, que é a relação N1 N2, que é que está bem aqui também. Então, entendendo isso, eu consigo facilmente encontrar a minha relação de transformação do meu transformador trifásico, né, que foi composto através de transformadores monofásicos. Questão 3, Transpetro 2018, Banca Gran Rio. Deseja-se determinar a polaridade de três transformadores monofásicos, T1, T2 e T3, para operar em paralelo. Ensaio em corrente alternada foi realizado para cada transformador, conforme o esquema elétrico apresentado na figura 1. No ensaio do transformador T1, a tensão lida no voltímetro V foi menor que a tensão aplicada nos terminais de tensão superior VTS. A figura 2 mostra os barramentos de tensão superior e inferior aos quais os três transformadores serão conectados, com T1 e T2 já conectados, e a indicação da polaridade do transformador T3 que ainda não foi conectado. De acordo com as informações apresentadas, as polaridades dos transformadores T1, T2 e T3 são, respectivamente. Bom, pessoal, essa questão é mais uma observação em relação à interpretação do texto. O que ele fala para a gente é justamente que na medição do transformador T1, ele encontrou num barramento de tensão inferior, né, na verdade, na medição do transformador no voltímetro V, algo menor que a tensão que foi colocada. E a gente consegue perceber que T1 e T2 estão ligados da mesma maneira. Então a gente já sabe que eles têm a mesma característica. E qual é essa característica que diz pra gente que é aquela queda V do voltímetro? Ela é menor que o lado de tensão superior adicionado. É justamente uma característica subtrativa. Então, com isso, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Por exemplo, as que dizem que eles são aditivas, as que dizem que tem coisas diferentes, e sobra as duas que falam que eles são subtrativas. E já o transformador 3, que é o que ainda não está em operação, a gente consegue observar que ele tem a polaridade dele aqui invertida em relação ao que o T1 e o T2 já estão previamente conectados, por conta desse sinal que indica a polarização dos enrolamentos, como é que eles estão implantados. Com isso, a gente sabe que ele vai ter justamente vai estar operando de maneira oposta ao T1 e T2. E aí eu conto a letra D, que diz que é subtrativa, subtrativa e aditiva. E aí a gente conta o nosso gabarito. Questão 4, Petrobras 2017, Banco Acesso Rio. O transformador elétrico é um equipamento que viabiliza o transporte de energia a uma corrente mais baixa, reduzindo as perdas na linha de transmissão. Ele permite também a redução da tensão de alta para baixa, viabilizando o uso da energia elétrica por consumidores domésticos. Na figura abaixo, está esquematizado o transformador ideal, com a indicação das variáveis corrente e tensão para o circuito primário e secundário. Se a corrente I1 do circuito primário é de 5 amperes e a corrente I2 do circuito secundário é de 10 amperes,
A tensão V2 no circuito secundário corresponde a uma tensão de 220 volts. No circuito primário, expressa em volts, será de... Bom, pessoal, ele falou para a gente que a nossa corrente no lado primário é 5 amperes. E no secundário, ela é igual a 10 amperes. E pelo que a gente sabe, pelo princípio de conservação de potência no transformador, a tensão V1 é... A potência P1 é igual a potência P2. Então, a tensão V1 vezes a corrente I1 é igual a tensão V2 vezes a corrente 2. Ou seja, V1 sobre V2 é igual a I2 sobre 1. Essa análise ela é muito interessante. Por mais que só substituindo os valores que eles nos deu a gente já consiga achar uma resposta, se a gente for um pouco mais crítico, a gente consegue observar que a relação de transformação de V1 para V2 ela é o inverso da corrente, já que V1 sobre V2 é igual a I2 sobre 1. Então, se eu percebo que a minha corrente ela dobrou de tamanho, significa que o meu V1 ele tem que ser o dobro de V2 para manter a potência. Acredito que nessa questão, o objetivo do examinador era escrever que tem uma tensão de 220 no circuito primário. E dessa forma, né, acabou soando como se no circuito secundário corresponde a uma tensão de 220. Mas eu acredito que, né, até para bater o gabarito dessa questão, ele quis dizer que uma tensão de 220 no circuito primário. E aí ele pergunta, né, no circuito secundário, né, corresponde, né, expressa em volts será de correspondente, né, expressa em volts será de. Então dessa maneira a gente deve interpretar que a gente tem uma tensão de 220 volts aqui. Então, se a nossa corrente ela dobrou de tamanho, então, pela relação que a gente mostrou aqui, que é a inversa, a nossa tensão deveria dividir por 2. E aí, com isso, a gente contaria o nosso gabarito, a letra C. Perfeito? Essa questão aqui, o enunciado é um pouco confuso, mesmo, né, nessa parte final. Também está assim na prova original, mas eu acredito que foi dessa maneira que o examinador pensou. Caso nós quiséssemos aplicar a fórmula, nós simplesmente precisaríamos só modificar aqui, ó, V1 multiplicar por I1 e dividir por I2. Isso seria igual a V2. A gente teria 220 vezes 5 sobre 10. Isso daí é 1 meio igual a V2, e aí a gente contaria 110 igual a V2. 110 volts. Questão 5, Petrobras 2017, Banca César Rio. A figura a seguir mostra um circuito equivalente de um transformador monofásico, indicando numericamente os componentes e os valores eficazes das correntes. Diante do exposto, o valor das perdas do núcleo do transformador em watts é. Bom, pessoal, essa questão é muito interessante, porque aqui o objetivo dela era saber se nós entenderíamos qual é os tipos de perda que tem no transformador. Bom, o transformador, basicamente, ele tem dois tipos de perda. As perdas no núcleo, que a gente chama de PC, e as perdas no cobre, que a gente chama de PCU. As perdas no cobre, elas são referentes às perdas nesses resistores, que elas representam os enrolamentos, né, das bobinas do nosso transformador. Já as perdas no núcleo, elas representam as perdas nesses resistores aqui em paralelo, que representa as perdas que a gente tem pelas correntes que vão estar sendo induzidas dentro do nosso núcleo. Por isso que a gente chama de perdas no núcleo. Então, quando ele fala assim, quais são as perdas no núcleo do transformador, ele quer que a gente analise apenas essa corrente multiplicando, né, obviamente o quadrado dela multiplicando por esse nosso resistor, para a gente saber qual é a nossa perda aqui. Provavelmente essas outras alternativas são referentes às demais perdas ou às perdas totais, para confundir o candidato, mas que não será o nosso caso aqui. Então, com isso, a nossa perda no núcleo vai ser 125, né, 0,125 ao quadrado multiplicado por 80k. Vou tentar simplificar esse cálculo aqui. Isso vai dar 125
vezes 0,125 vezes 80. O que eu fiz foi só pegar esse K e multiplicar por 1 dos 0,125, né? Para eu conseguir visualizar melhor o cálculo. Bom, com isso, eu sei que 8 vezes 0,125 é igual a 1. Então, eu tenho 125 vezes 1 vezes 10, né? Ainda sobrou esse zero bem aqui. Então, com isso, as minhas perdas no núcleo são de 125, no caso, 1.250 watts. E aí eu encontro a minha letra E. Questão 6. BR 2015, Banca SES Gran Rio. Os ensaios de curto-circuito em vazio de um transformador monofásico forneceram os resultados apresentados no quadro a seguir. Esse transformador está operando sob tensão nominal e com uma sobrecarga de corrente de 20%. Nessas condições, a perda total do transformador em watts é de. Aqui é importante a gente ressaltar que existem dois tipos de perda. As perdas em vazio são as que nós chamamos de perda no núcleo, que a gente consegue através do ensaio em vazio. Já o nosso ensaio em curto-circuito, a gente consegue encontrar as perdas no cobre. Só que mais precisamente as perdas no cobre de forma nominal. A gente escreve CR para representar da forma regular, né? Dessa maneira. Por quê? Porque a gente utilizou a corrente nominal no nosso ensaio de curto-circuito. Então, a nossa perda no cobre, ela é referente àquela corrente específica. Mas por que eu quero chegar a dizer isso? Porque as nossas perdas no cobre, ao contrário das perdas em vazio, ou perdas no núcleo, elas são variáveis. Elas variam conforme a corrente que passa no nosso circuito. Então, ele avisou para a gente, ele falou que a gente está com uma sobrecarga de 20%. Então, a gente tem que aplicar essa sobrecarga na nossa perda, porque ela vai aumentar por conta dessa sobrecarga. A fórmula que interpreta essa mudança na perda no cobre é que a nossa perda no cobre, ela é a nossa perda no cobre em plena carga multiplicado por x ao quadrado. Quem é x? X é o nosso fator de carga. Então, a nossa perda no cobre, ela vai ser igual a 500 multiplicado por 1,2, que é a nossa porcentagem ali, nosso fator de carga, né? 20% a mais, ao quadrado. Então, eu vou ter 500 vezes, como 12 ao quadrado é 144, 1,2 ao quadrado é 1,44. Com isso, eu vou ter 5 vezes 144, e isso é 720 watts. Como eu ainda tenho a minha perda em vazio, né? Então, minhas perdas totais nesse caso vão ser PCU mais PC, que vai ser 720 mais 200, e eu vou ter 920 watts. Eu encontro a minha letra D. Questão 7. Petrobras 2010, Banca SES Gran Rio. O transformador monofásico da figura 1 foi ligado como autotransformador, conforme mostra a figura 2. Os valores da tensão no secundário em volts e da potência do autotransformador em kVA, respectivamente, são. Bom, pessoal, aqui é uma questão que a gente precisa saber um conceitos da teoria. A primeira pergunta é bem fácil de responder. Ele quer saber qual é a tensão na saída, né, no secundário do autotransformador. Se a gente está observando que o nosso transformador ele tinha duas tensões, uma de 100 e uma de 1000, se eu estou vendo aqui uma tensão de 1000, é porque aqui está o meu enrolamento de 100. Então eu posso até escrever aqui. Aqui eu tenho meu enrolamento de 1000 e aqui eu tenho meu enrolamento de 100. Só que aí o grande detalhe tá nos pontos. O meu transformador aqui, os meus enrolamentos no caso, foram ligados na maneira subtrativa.
Ou seja, a tensão que eu vou estar lendo aqui, né, ela vai sofrer uma alteração por conta da direção do fluxo magnético que está sendo imposta aqui no meu transformador, no caso agora no meu autotransformador, fazendo com que a tensão que eu esteja lendo aqui, na verdade, não seja 1100, como seria caso o ponto tivesse aqui em vez daqui. Na verdade, eu vou ler 1000 menos 100. Então eu vou encontrar uma tensão aqui de 900 volts. E aí eu já consigo eliminar aqui a letra C, a D e a E. Então a gente precisa ficar atento na questão dos pontos. Agora vamos lá. Em relação à potência, sempre que a gente transformar o nosso transformador em um autotransformador, a gente vai ter um ganho de potência. E esse ganho de potência vai ter acontecido de acordo com a ligação. Em geral, a nossa potência no autotransformador, ela vai ser igual à potência do transformador multiplicado. Aí você pode usar tanto o número de espiras do enrolamento como a tensão nominal. Como aqui a gente tem acesso ao valor das tensões, a gente vai usar o valor das tensões. Em cima, a gente vai utilizar o valor que está sendo, que vai sair aqui, né, que seria o equivalente da nossa tensão de saída, que seria 100 menos, ou 1000 menos 100, que dá 900. Opa, 900. E embaixo, você vai sempre ficar de olho no seguinte: a gente tem aqui o que a gente chama de enrolamento comum, que é o enrolamento que está em comum entre as duas tensões, a de entrada e a de saída. E a gente tem esse outro enrolamento, que a gente chama de enrolamento série. E aí, na parte de baixo, né, lembrando que sempre vai estar maior em cima do que embaixo, já que isso aqui vai dar um aumento, então embaixo vai ter que estar menor. A gente vai usar aqui, nesse caso aqui, o enrolamento série. Vai ter um enrolamento série, que é o de 100. Então, nós vamos ter o seguinte: a nossa potência do transformador vai ser igual a 50K vezes 9. Com isso eu vou ter 450K. E aí eu encontro aqui a letra A, 900 volts e 450 kVA. Então essa questão ela chama a nossa atenção para como a direção dos pontos tem que ser atenta antes de fazer a questão. Porque caso a gente confundisse e fizesse que a saída era 1100, a gente ia ter gabarito aqui. E se a gente considerasse que aqui em cima, né, utilizando a nossa fórmula, que a gente sabe que a gente tem a soma dos enrolamentos, no caso aqui a gente não tem os enrolamentos, tem acesso só às tensões. A soma das tensões sobre a tensão série, a gente teria também um ganho de 11 vezes. A gente também teria o gabarito 550. Então imagina a quantidade de pessoas que marcaram essa letra C, ou não ficaram atentos nesse ponto. Ou até mesmo acertaram na primeira etapa e acertaram 900 volts, mas erraram bem aqui no ganho de potência e marcaram 550. Mas o gabarito é a letra A. Entendeu? Então por isso tem que ficar atento antes de sair resolvendo a questão. Questão 8, Transpetro 2018, Banca Gran-Hill. Os ensaios em vazio de curto-circuito são realizados nos transformadores com o objetivo de levantar os seus parâmetros, permitindo que seja montado o seu circuito equivalente. Considere um transformador monofásico de 10 kVA, tensão de 1000 volts no primário e 100 volts no secundário, que foi submetido a dois ensaios, cujos resultados são apresentados a seguir. Diante do exposto, a reatância de magnetização do transformador referida ao lado de alta tensão em volts é aproximadamente. Então vamos lá, pessoal. É muito interessante a gente entender que os nossos ensaios, eles têm uma sequência lógica de acontecimentos. Como assim? O ensaio vazio, ele tem o objetivo de ver as perdas no núcleo. E por isso, a gente quer manter tensão nominal. Aí eu te pergunto, é mais fácil você colocar 1000 volts no transformador ou colocar 100 volts no transformador? Mais fácil colocar 100 volts. Por isso que a gente vai lá e faz o ensaio de magnetização, né? O ensaio para encontrar as perdas no núcleo, usando 100 volts. Por isso que ele aplicou aqui no ensaio vazio a tensão, né, de circuito aberto, open circuit, 100 volts. Aí você imagina, a mesma coisa acontece para a corrente. No nosso enrolamento de 1000 volts, a nossa corrente vai ser menor.
já que ela vai ser 10.000 dividido por 1.000, ou seja, uma corrente de 10 amperes. Já no nosso circuito, no lado de 100 volts, a gente vai ter 10.000 dividido por 100, ou seja, 100 amperes. E aí, o que nós tendemos a fazer? Fazer o ensaio de curto-circuito no lado de alta tensão, pois a corrente é menor. Mas se a gente prestar atenção, um detalhe dessa questão, foi que o ensaio também foi feito no lado de baixa tensão, porque na verdade ele usou foi 100 amperes, que é o equivalente a 10.000 dividido por 100. Ou seja, ele fez o ensaio também, um ensaio em curto-circuito, também no lado de baixa tensão. É uma curiosidade. Por quê? Porque na hora de a gente desenhar nosso circuito, a gente entende que o que ele encontrou foi o seguinte parâmetro. Aqui é a nossa tensão no primário, refletida no secundário, e ele encontrou os seguintes parâmetros: uma resistência e uma indutância, uma resistência e uma indutância, tudo aqui no lado de baixa tensão. Geralmente, por conta da divisão que eu expliquei, é um parâmetro encontrado de um lado e outro parâmetro encontrado do lado do outro. Aí a gente faz uma transformação para a gente conseguir encontrar o equivalente de um lado só. Mas aqui os dois ensaios foram feitos do mesmo lado, ou seja, os dois lados estão aqui do lado de baixa tensão. E aí ele pergunta, diante do exposto, a reatância de magnetização do lado de alta tensão é. Então nós vamos encontrar nossa impedância, né? No caso, ele quer só a reatância, né? Por isso que tem que tomar mais cuidado. Ele quer a reatância, a gente vai encontrar ela aqui no lado de baixo e depois jogar para o lado de alta. Então vamos lá. Quem é a nossa reatância? Para a gente, obviamente, falar da parte do magnetização, vamos ter que levar em consideração agora só o nosso ensaio de o de ensaio vazio, que é esse ensaio de cima, porque é ele que tem a ver com essa parte bem aqui do circuito, entendeu? O nosso ensaio curto-circuito, ele pega essa parte bem aqui. Então, como a gente quer só para magnetização, a gente só quer isso aqui. Então, vamos lá atrás disso. A gente fez nosso ensaio aplicando uma tensão de 100 volts do lado de baixa tensão. A gente encontrou uma corrente de 2 amperes. Fazendo com que a gente encontrasse, então, o módulo da nossa impedância, uma impedância vista de 50 ohms. Beleza, bem interessante. E a gente também conseguiu, utilizando uma potência de 10 watts, a gente consegue calcular nossa resistência, visto que a gente sabe que a potência ativa ela é resistência multiplicada pela corrente ao quadrado. E quem é a nossa corrente? Ela é 2 amperes. Então a resistência ela é 10 dividido por 4, 2,5 ohms. Então, se eu já tenho agora a minha resistência e eu tenho o módulo da minha impedância, eu já consigo calcular quem é a minha reatância. Perfeito? Por quê? Porque eu sei que a impedância ao quadrado, a minha impedância ao quadrado é igual à minha resistência ao quadrado mais a minha reatância ao quadrado. Ou seja, a minha reatância ela é igual a 50 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado e aplicado uma raiz. Então, bom, pessoal, essa é a hora que a gente se preocupa. Cara, como é que eu vou calcular isso? Só que aí você vai perceber o seguinte: olha como as alternativas estão distantes uma da outra. Ou seja, eu consigo aproximar para achar o meu valor. E eu consigo observar que, cara, 2,5 é muito pequeno em relação a 50. Então, se eu levar 50 ao quadrado, subtrair 2,5 ao quadrado e aplicar a raiz, eu vou ter praticamente que a minha reatância
é o próprio 50 ohms. Então, com isso, para eu encontrar agora, né, quem é a minha relação de transformação? A minha relação de transformação, ela é 1000 sobre 100, ou seja, ela é 10. Então, para encontrar minha reatância no lado de alta tensão, eu só vou precisar pegar a minha reatância ali de 50 e multiplicar por A ao quadrado. Então, minha reatância, magnetização do transformador vai ser 50, vai ser 50 vezes 100, 5.000 ohms. E com isso eu encontro a letra D, né, que bate justamente com o gabarito. Ou seja, o objetivo do avaliador era justamente já entender que você saberia aproximar isso. Até porque se você fosse fazer isso aqui, né, pode tentar fazer na calculadora. Com certeza vai dar algo muito próximo de 50. Então, com isso ficamos com o nosso gabarito, letra D. Questão 9, Petrobras 2010, Banca Gran-Rio. Um sistema trifásico alimentado por um banco de transformadores ligado na configuração delta-delta tem o primário de um transformador aberto de forma acidental. Assim, as unidades resultantes passam a trabalhar em uma configuração denominada delta aberto, ou V/V. Se os três transformadores ligados em delta-delta estavam suprindo carga nominal e um transformador é removido, passando a trabalhar em VV, a sobrecarga em cada um dos transformadores remanescente é de aproximadamente. Bom, pessoal, vamos lá. A gente sabe que antes a gente estava funcionando com os nossos transformador completo, ou seja, na configuração delta-delta. A gente sabe que nessa configuração a potência que cada transformador está suprindo, já que todos estavam na configuração nominal, era justamente equivalente a 1/3 da potência trifásica, né? Levando em consideração que quando eu estou me referindo à, à potência, eu não estou falando do enrolamento, né? Eu estou falando do transformador monofásico, né? Já que é um transformador trifásico feito de monofásico. Perfeito. A partir do momento que eu acabo entrando na configuração delta aberto, que eu perdi um transformador, a minha potência trifásica ela não é mais que nem aqui, que a potência trifásica ela é 3 vezes a potência do trafo. Aqui, a potência trifásica que eu consigo suprir usando apenas dois transformadores não é tão intuitivo. Ela não é 2 vezes a potência dos trafos. Ela é raiz de 3 potência do trafo. Então você tem que lembrar disso, que na configuração delta aberto, em que eu só uso dois transformadores para fazer a ligação, né, trifásica, eu só consigo, né, de levar de potência trifásica raiz de 3 vezes a potência de cada trafo, né? No caso aqui são dois. Então, vamos ficar atento. Se o meu circuito antes ele estava operando com a potência trifásica cheia, que era equivalente a 3 vezes a potência nominal do meu trafo, e agora a potência que cada trafo meu aguenta é raiz de 3 a potência de cada trafo, significa que a sobrecarga que eu tenho em relação aos meus trafos são justamente de quê? 3 potência de trafo sobre o que de fato eu consigo aguentar, que é raiz de 3 potência de trafo. Fazendo o devido corte, né? Eu vou encontrar quem? Eu vou multiplicar raiz de 3 em cima e embaixo, né? Eu vou ficar 3 aqui, então eu vou ter raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Ou seja, eu vou estar operando com uma sobrecarga de 73%, que é igual à minha letra A. Então vamos lá recapitular o que a gente fez aqui. Antes eu estava operando com 3 vezes a potência nominal de cada trafo. E agora eu só consigo operar com raiz de 3 potência de cada trafo. Então a relação da
Sobrecarga que eu estou recebendo é o tanto que eu estou recebendo, porque eu continuo operando de forma nominal, com de fato o que eu aguento, que é raiz de 3% de cada trafo. E aí eu consigo saber o quanto de sobrecarga estão sobre cada trafo meu, né? Então você também não pode cometer o equívoco de dividir isso aqui por 2, né? Porque tem gente que pode acabar que divide por 2 para saber, se eu só tenho 2 tráfegos, eu divido por 2. Não, não é o caso. Porque a sobrecarga, ela é em cima do sistema trifásico. Então, quando eu analiso 73% acima de sobrecarga, já é em sobrecarga em cada um dos trafos. Já automaticamente em cada um dos trafos. Então, por isso é uma sobrecarga de 73%, letra A. Isso aqui é uma questão muito boa, porque às vezes não é tão comum falar sobre essa tipo de configuração, que é uma configuração muito curiosa, né? Já que com 2 trafos a gente consegue alimentar trifasicamente, né, um sistema dessa maneira aqui, ó, com 2 trafos só. Questão 10, Petrobras 2010, Banco Acesso Gran Rio. A figura acima mostra uma disposição típica de instrumentos e dispositivos para se obterem os dados de ensaio de curto-circuito de um transformador. Sabendo se o transformador é de 500 kVA, 2.500 para 250 volts, e as leituras dos instrumentos são VC igual a 100 volts, IC igual a 200 amperes e PC igual a 16 kW, o valor da impedância equivalente, ZEC, que representa as perdas nos enrolamentos primários e secundários referidos ao enrolamento de baixa tensão, é dada por... Bom, por que ele pede do lado de baixa? Porque a gente já sabe que provavelmente esse ensaio foi feito no lado de alta. Por quê? Porque se eu tenho uma potência de 500 kVA, a minha corrente vai ser menor na minha corrente nominal, ela vai ser menor no lado de alta tensão. E aí, se eu pegar 500 mil dividido por 2.500, eu vou achar 200 amperes, que é justamente a corrente que está sendo aplicada aqui no meu enrolamento, ou seja, a corrente nominal. Aí a corrente nominal é menor no lado de alta. Por isso que foi escolhido, para eu poder realmente ver como é que o meu transformador funciona com os requisitos nominais de funcionamento. Perfeito? Então, a pessoa vai ajustando a tensão até chegar na corrente nominal, e a tensão que aparece é só uma consequência da aplicação dessa corrente. No caso, os dados aqui foi que achou uma tensão de 100 volts. E a potência também foi encontrada, né? Está aqui usando o watímetro, de 6 kW. Então, vamos encontrar a nossa potência aqui no lado de alta tensão. E depois, usando a relação de transformação, a gente consegue jogar ela para o lado de baixa tensão. Bom, a nossa impedância ela equivale às perdas independente de serem resistivas ou indutivas. Ou seja, para a gente encontrar ela, a gente só precisa dividir 100 volts por 200 amperes. Foi a corrente achada. Então, a gente vai encontrar 0,5 ohms. Esse é o módulo, né, da nossa impedância. Agora, que é a nossa relação de transformação? É 2.500 sobre 250. Isso é igual a 10. Então, essa é a nossa relação de transformação. Então, se eu quero agora que eu estou no lado de alta e jogar algo para o lado de baixa, eu tenho que dividir pela nossa, pelo nosso função, né? Desculpa, taxa de transformação, né? Valor de transformação, razão de transformação, que está aqui, que é 10. Só que as alternativas elas não dão o módulo da nossa impedância. Então a gente ainda tem que encontrar nesse formato aqui. Perfeito? Então vamos lá. Ele deu pra gente a nossa potência. E a gente sabe que potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então, se a gente tem uma potência de 16.000 e uma resistência e uma corrente que foi medida de 200 amperes, a gente vai ter 16.000 dividido por 200 ao quadrado. Isso é igual a R. Então, eu vou ter 16 dividido por 4. Vou ter 16 sobre 4 igual a 4 ohms.
Perfeito. No caso, é 0,4 ohms, desculpa. Aqui deixa eu refazer aqui. 16, né? Porque eu já vi, achei estranho, né? Porque aqui deu 0,5 e a resistência deu muito maior, né? E as alternativas nenhuma bate com isso. Então, 16.000 dividido por 40000 igual a R. Então, 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Se 16 dividido por 4 é 4, 16 dividido por 40 é 0,4 ohms. Bom, pessoal, pelo nosso triângulo, que a gente conhece, que é o nosso triângulo já bem conhecido, a gente tem um 5, 4, 3. Então, se o módulo da minha impedância é 0,5 e minha resistência é 0,4, então a minha indutância só pode ser 0,3. Perfeito? Mas caso você tivesse com essa dúvida, é só você vir aqui e fazer 0,5 ao quadrado é igual a 0,4 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí você vai ver que x é 0,5 ao quadrado menos 0,4 ao quadrado. Aplicou a raiz. Isso daria raiz de 0,25 menos 0,16 daria 0,09 e isso daria 0,3. Perfeito? Então, como eu falei, a gente encontrou a nossa impedância equivalente no lado de alta. Para jogar no lado de baixo, eu só preciso dividir por 10. E aí, se eu tenho 0,4 mais J 0,3 e divido por 10 ao quadrado, né? Lembrando que sempre que eu quero pegar uma resistência, por exemplo, desse lado aqui e jogar para cá, para o lado de alta, eu multiplico por relação de transformação ao quadrado. Quando eu quero pegar do de alta e jogar por de baixa, eu divido pela relação de transformação ao quadrado. Quando eu estou falando de pegar impedâncias, resistências, essas coisas. Quando eu falo de tensão, eu quero passar para esse lado, eu só divido, e passar desse lado para cá, eu só multiplico. Não multiplico pelo quadrado e nem divido pelo quadrado. E quando é corrente, é o princípio contrário da tensão. Se minha tensão está aumentando, a minha corrente está diminuindo. Então, só lembrar disso por conta da conservação de potência. Então, com isso, eu encontro aqui 0,4 mais J 0,3 dividido por 100, eu vou encontrar 0,004 mais J 0,0003. Eu encontro a minha letra E.